Sim, o Copom reduziu a taxa Selic em meio ponto percentual na sua tendência de queda e a pergunta é, o que você precisa fazer com seus investimentos a partir de agora? A resposta é nada, você não precisa fazer nada. Nada, 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 nada. Aliás, eu não sei se você reparou, mas estou postando esse vídeo na quarta-feira antes da decisão. A propósito, eu tô gravando esse vídeo quarta-feira, que é o dia da decisão do Copom, 9 horas e 45 minutos. E como eu já começo esse vídeo cravando que o Copom reduziu a taxa em meio ponto percentual, sendo que o resultado nem saiu? Ora, porque é simples, a gente consegue consultar isso. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você que me acompanha aqui nesse canal. Você está no canal da T2 Educação. Aqui eu ajudo você a ser um profissional ou uma profissional de mercado financeiro completo. Meu nome é Thiago Feitosa. Eu tenho aulas aqui que ajudam você com as principais certificações de mercado, mas para além disso, eu trago estudos de caso como esse para você sair da superfície, para você aprender o mercado financeiro para valer, para você sair dessa história de ficar decorando para passar em prova. Não, não é isso. Você precisa aprender o mercado. E por que eu ouso vir aqui nesse canal publicamente dizer para você que sim, a taxa caiu em meio ponto percentual antes da decisão? Porque a gente consegue consultar e é sobre isso que eu quero falar com você. Como é que você faz para saber qual será a decisão do Copom antes mesmo dessa decisão ser publicada? Tem um jeito, aliás, não tem só um não, tem mais do que um jeito. Só que para além disso, eu quero trazer uma reflexão importante. Como eu disse, esse é um canal que prepara profissionais para o mercado financeiro. Então, a audiência predominante deste canal é formada por profissionais de mercado. O gerente de banco, o assessor de investimento, o agente de negócios, o assistente, a galera que está em contato com o investidor. Agora, olha como que vai ser diferente a sua postura ao falar com o teu cliente em relação à taxa de juros se você se antecipar. O que um profissional de mercado financeiro que não entende o mercado como ele de fato é, aquele profissional que só estudou para passar na prova de certificação, só decorou simulado, o que ele vai falar para o cliente no dia de hoje? Vai falar mais ou menos assim. Ó, cliente, hoje é a decisão do Copom, tá? A gente vai esperar a decisão do Banco Central. O Banco Central, eu até acho que ele deve reduzir a Selic, né? Porque tá bastante alto, tá mó falatório em relação a isso. Mas a gente não sabe exatamente quando que vai cair. Pode ser que caia 0,25, ou sei lá, talvez caia meio ponto, não sei. Ou, sei lá, vai que o Banco Central resolve reduzir 1 ponto percentual. Então, nós vamos fazer o seguinte, tá? Ó, hoje vai sair a decisão, então amanhã eu entro em contato com você para comentar sobre essa decisão, para a gente pensar numa alocação de investimentos eficiente aí, olhando para essa decisão do Banco Central, tá bom? Agora, um profissional que manja mesmo, que estudou, que acompanha aqui a T2, que sabe que a certificação é só um detalhe, não é um objetivo final, você não estuda para certificação, estuda para aprender. Esse profissional que entende a importância de aprender o mercado, aliás, você que está aqui agora nesse momento está estudando. Como esse profissional fala para o cliente? Ele fala mais ou menos assim. Cliente, olha só, hoje tem decisão do Copom, mas você não precisa se preocupar com isso, tá? A sua carteira já está projetada para isso. O mercado precifica uma queda de meio ponto percentual na reunião de hoje e, além disso, para as próximas reuniões que teremos esse ano ainda de 2023, o mercado já precifica quedas consecutivas de meio ponto percentual. Então, ó, não precisa se preocupar, eu estou acompanhando o mercado. A sua carteira foi montada não pensando na taxa de juros, mas lembra, a gente monta a sua carteira de investimento com base no seu objetivo e no seu planejamento financeiro pessoal. E sim, claro, a gente olha para a taxa de juros, mas não para a taxa de hoje, né? A gente olha para perspectiva que o mercado tem em relação à taxa de juros. Portanto, você não precisa se preocupar, porque a sua carteira já está montada com aquilo que o mercado vem precificando da taxa de juros há algum tempo. Fechado? Olha a diferença de postura. Uma, você está incerto, você não sabe o que vai acontecer. Outra, você diz para o teu cliente, isso já está no preço, isso já está precificado. É assim que um profissional de verdade faz, ensina o cliente que isso já está precificado. Agora, como é que eu descubro isso? É isso que a gente vai ver de algumas formas para você, tá? Bom, eu vou vir aqui no Google, tá? E vou digitar no Google pura e simplesmente o seguinte, opção de Copom. O que é isso? Isso aqui é um instrumento negociado na Bolsa de Valores, cujos participantes do mercado estão negociando
a opção da decisão do Copom. Se você entende como funciona o mercado de opções, fica mais fácil você olhar para isso. Mas, jogou no Google opção de Copom, primeiro link você vai vir aqui para a informação da própria B3 para você entender como que o mercado está precificando a Selic. Então tá aqui, nós temos aqui um painel de probabilidades. Olha só que interessante. Aliás, deixa eu colocar aqui para cima só para você ver, ó. Tô gravando esse vídeo 9h51, a decisão não saiu ainda. Mas quando eu venho aqui, ó, a reunião do Copom para o dia 19 e 20 de setembro, que é a de hoje, aqui a gente tem um gráfico que mostra pra gente como que o mercado está operando essa decisão. E olha só, 97,35% do mercado está trabalhando com uma queda de meio ponto percentual. Então, quer dizer que quando eu começo esse vídeo dizendo para você que a Selic caiu 0,5%, é porque eu tenho poderes de adivinhação? Não, eu não sou adivinho, tá? Eu sei a mesma coisa que você, eu só sei consultar uma informação que está disponível aqui gratuitamente, não tem nenhum mistério. Então, o mercado já está apostando nessa queda de meio ponto percentual que está aqui, ó, queda de meio ponto percentual, 97% do mercado. E aqui a gente consegue ver até histórico de como que o mercado vinha precificando isso. Então, se a gente limpa aqui, por exemplo, ó, vou limpar, queda de meio ponto percentual é esse aqui, ó, só este. Então, olha só, ao longo dos dias, olha como o mercado foi enxergando cenários macroeconômicos e aumentando a probabilidade de uma queda de meio ponto percentual na reunião de hoje. Então, só para você ter uma ideia, lá no dia 21 de agosto, ou seja, há um mês atrás, o mercado estava operando com uma probabilidade de 87% de cair a Selic em meio ponto percentual nesta reunião. Isso subiu. Hoje o mercado já está com 97,35. Percebe? Até os últimos dias isso ainda foi aumentando. E o que é mais interessante é que você pode vir aqui e pesquisar as próximas reuniões. Então olha só, quando é a próxima reunião? 31 de outubro e 1º de novembro. O mercado já precifica uma nova queda de meio ponto percentual para novembro. Tá aqui, só que agora 82% do mercado precificando isso, tá? Quando é a próxima reunião depois? 12 e 13 de dezembro, portanto temos mais duas reuniões esse ano e ainda a maior parte do mercado para dezembro já precifica uma queda de meio ponto percentual. Percebe que a gente consegue olhar para o futuro para tomar uma decisão em relação aos nossos investimentos? Então este é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero mostrar para você é uma coisa que é bastante simples de você entender a precificação da taxa de juros quando você vem no site do Tesouro Direto. Se você vir no site do Tesouro Direto, clicar aqui ó, em títulos, tá? Preços e taxas, você vai ver qual é a taxa que os títulos públicos estão sendo negociados no dia de hoje, certo? Agora, alguém que estudou o mercado financeiro para valer, essa pessoa sabe que um título pré-fixado, ele embute um risco de mercado maior do que um título pós-fixado. O título pré sim, é mais arriscado do que o título pós-fixado, por conta da marcação a mercado. Agora, se o título pré-fixado ele é mais arriscado do que o título pós, então eu estou dizendo para você que ao investir em um título pré-fixado, nós deveríamos exigir uma taxa de juro maior do que a taxa pós-fixada. Você concorda comigo? Tô gravando esse vídeo quando a Selic Over está em 13,15, tá? E vai cair hoje. Então quer dizer que se eu invisto num título pré-fixado, eu deveria exigir mais do que 13,15, porque ele é mais arriscado, certo? Então, quase certo, a lógica tá certa. Mas a gente precisa olhar o fator tempo. Como que está o que nós chamamos de estrutura a termo da taxa de juros, ou seja, como o mercado vem precificando os juros futuros. E isso é feito através de um instrumento na Bolsa de Valores chamado contratos futuros de DI ou contrato de juros futuros. Basicamente, os participantes no mercado de derivativos estão negociando quanto que vai estar os juros lá no futuro. De um jeito bastante simples é isso. Entendeu? Então, você entendeu até aqui que um título pré-fixado tem risco maior do que um pós, certo? Certo. Portanto, nós deveríamos exigir no título pré um retorno maior do que a taxa de juros de mercado, certo? Certo. Vamos ver como é que está o tesouro pré-fixado no dia de hoje, tá? Vou voltar aqui para nossa tela.
Olha aqui comigo, ó. O tesouro pré-fixado que vence em 2026, tá? Tesouro pré-fixado, repito, o título pré-fixado é mais arriscado do que o título pós-fixado. Ele tá pagando agora 10,19%. Ora, mas por que de acho um título que é mais arriscado, ele tá pagando menos do que a própria taxa Selic? Não faz sentido, certo? Claro que faz. Porque a gente não está olhando para a taxa de hoje, a gente está olhando para a taxa do futuro. É isso que importa, tá? A Selic é o que a gente chama de ponta curta dos juros, ou seja, os juros no curto prazo. Mas esse título vence em 2026. Portanto, para a minha precificação, importa a expectativa que o mercado tem dos juros lá em 2026. Tiago, então como é que eu descubro essa expectativa? A gente vai vir aqui, ó, no site TradingView, que é um site onde você pode pesquisar a cotação de tudo que você possa imaginar, tá? Eu vou digitar aqui ó, em pesquisar e eu vou digitar assim, ó, DI1, que significa os contratos de juros futuros negociados na nossa B3. DI1 é o ticker dele. Se a gente abre aqui, ó, a gente vai ver que tem... Eita, que ele foi... Se antecipou para aquilo que eu queria fazer aqui, mas a gente faz de novo, ó. DI1, tá? Se a gente abre aqui, você vai reparar que ele tem um monte de vencimento. A gente vai colocar a letrinha F, porque a letrinha F representa o primeiro mês do ano, representa o mês de janeiro, representa F do inglês first. Então, se eu quero saber o contrato de DI futuro que vence em janeiro, eu digito DI1F, beleza? Vou abrir aqui, ó, como eu digitei F, ele vai trazer pra gente só os vencimentos F, ou seja, de janeiro. Então, esse primeiro é de 2024, ou seja, logo adiante. Esse de 2025, eu vou abrir esse aqui, ó, de janeiro de 2026. Então, o que esse gráfico está trazendo? Está trazendo para a gente, no momento que eu estou gravando essa aula, que, reitero, 9 horas e 59 minutos, o mercado está precificando uma taxa de juros para o vencimento no dia 1º de janeiro de 2026, ele está precificando uma taxa de, como você pode ver aqui, ó, 10,16%. Então, segundo a expectativa do mercado, a taxa de juros acumulada, tem um conceito aqui de taxa acumulada, mas só para que você possa entender, é como se eu estivesse dizendo que lá em janeiro a taxa vai estar 10,15 aqui nesse momento, né? 10,155, portanto 10,15. Agora, volta no que eu falei. O título pré-fixado é mais arriscado do que o título pós. Não foi isso que eu falei? E se ele é mais arriscado, então eu vou exigir um retorno maior do que a taxa pós-fixada, certo? Certo. Vamos voltar para a tela. Presta atenção. Qual é a precificação da taxa de juros para vencer em janeiro de 2026? 10,16. Está aqui, ó. Neste exato momento, 10,16. Aqui onde eu estou com o cursor. Qual é a taxa de juros do título pré-fixado que vence no mesmo dia, em 1º de janeiro de 2026? 10,19. Viu como o título pré-fixado, que é mais arriscado, traz um retorno maior do que a taxa pós-fixada? A taxa está precificada em 10,16, o título está pagando 10,19. Essa diferença é justamente o fator risco. Então eu estou gravando esse vídeo para que você possa entender que nós não podemos tomar as nossas decisões de investimentos pautada em notícia, pautada em manchete. Ah, porque o Copom decidiu a Selic, eu vou resolver investir, eu vou desinvestir. Não é esse o jogo. A gente pode sim tomar as nossas decisões pautadas, nossas decisões de investimentos pautadas em cenários, mas antes, e sobretudo, pensando no nosso planejamento financeiro pessoal, para ver se faz sentido, tá? E uma vez que o nosso planejamento financeiro pessoal permite a gente fazer essas alocações baseadas em cenário, a taxa de hoje não importa. O que importa é a tendência. O que importa é a expectativa. O mercado está precificando a expectativa. Então não adianta você falar para o teu cliente, olha cliente, hoje tem reunião do Copom, olha, pode ser que o Copom reduza, não pode ser nada. Profissional do mercado, profissional que domina, que é autoridade, diz o seguinte para o cliente, cliente, a decisão é hoje, o mercado já precificou meio ponto percentual e segue precificando quedas da mesma magnitude esse ano. Eu não estou tirando da minha cabeça.
tá aqui. É só você consultar. Isso reforça a autoridade que você precisa construir com seus clientes e investidores. Sacou? Então conta aqui pra mim se você já conhecia esses instrumentos, se essa análise fez sentido pra você, se essa antecipação aqui de taxa de juros pôde ajudar você a não agir no efeito manada, mas olhar o mercado de um jeito pragmático, objetivo, entender o que está acontecendo e não sair por aí repetindo as coisas que todo mundo fala. Conta aqui para mim nos comentários se isso fez sentido e quero reforçar o convite para você. Checa aí se você está inscrito ou inscrita nesse canal. Se você quer aprender o mercado financeiro de verdade, é aqui que você tem que estar. A gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço. Tchau.